Deus. Eu quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. Quero externar aqui a minha gratidão a Deus nessa noite por me permitir estar reunido aqui com mais um povo. Eu já estive aqui numa outra ocasião, né, juntamente com o pastor Egmar, creio que num culto festivo, né? Acho que foi o ano passado que nós estivemos aqui. Não me recordo se foi o ano passado ou o ano retrasado. Mas eu quero ser grato a Deus e a esse convite, né, o qual era direcionado ao pastor Egmar, mas devido à grande obra, ele me cognonimou aí para estar aqui nessa noite e partilhar, né? Que boa coisa é quando nós partilhamos na palavra de Deus. E eu quero louvar a Deus a vida do bispo, juntamente com a pastora, todos os demais irmãos. Louvado seja Deus. E eu quero que você eu creio que aí já é a 8ª, né? Então você já está bem familiarizado com o texto. E nessa noite nós vamos ser fiel ao texto, ainda que o pastor Egmar me passou aí meio aos horários, né, corridos, de muito serviço, muita labuta, mas nós sempre temos que nos dedicar, né, um tempo a podermos assim, ainda que em meio às correrias, mas crendo que o Senhor ainda há de nos dar entendimento. E quero ser grato a Deus. Também, antes de mencionar o texto, quero louvar a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha nessa noite, a missionária Jéssica, juntamente com a minha mãe. São duas pessoas que eu sempre irei trazer, né, a memória e no coração, porque foram duas pessoas que fizeram parte, né, do início, né? Foram pessoas que acreditaram, né? Porque é assim, amados, Deus ele vai colocar pessoas na sua vida para que te impulsione, né? Para que possa abrir os teus olhos, abrir os teus ouvidos, né? Então eu quero ser grato a essas duas pessoas que se encontram aqui hoje, né? E já vamos aí para 11 anos, né? Para a honra e glória do Senhor, servindo a Deus, né? Com muito arrependimento, com muita conversão, com muita lágrima, com muita súplica, mas sendo fiel e grato a Deus pelas pessoas que Ele colocou sobre a minha vida. E eu também já quero aqui, né, dizer para você que seja grato às pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Louvado seja Deus, amém? Vamos fazer menção somente do Carta aos Efésios, amém? Novo Testamento, capítulo de número 3. E o versículo é o 14, somente o versículo 14. Louvado seja Deus, amém? Então vamos lá. Vai dizer assim: por esta razão eu me ponho de joelho diante do Pai, amém? Graças a Deus. Amados, nós estamos diante de um contexto onde é necessário nós, e temos já certamente o entendimento, né, de quem outrora foi este homem de dupla cidadania, esse homem que outrora ali em uma estrada chamada Estrada de Damasco teve aquele encontro para com Cristo, né? E isso certamente remete muito às nossas vidas, porque outrora também nós tivemos esse encontro com Cristo, né? E certamente, assim como a Bíblia, o apóstolo Lucas nos traz, né, que as escamas dos olhos do apóstolo Paulo foram caídas, ainda também que a gente possa também conjecturar, os ouvidos, né, dele também foram assim abertos, né, para com aquela voz que ali vocacionasse aquele homem,
que era um homem que é bem sabido, era perseguidor da igreja. Porém, Deus tinha uma grande missão para o apóstolo Paulo. E é bem verdade que, assim como nós, também, com o nome tal, se levantastes ali e apontaste e dissestes, né, mas esse é aquele que persegue. Mas Jesus assegurou que aquele, né, seria um grande desbravador do evangelho. Aquele seria um vaso escolhido para com Cristo Jesus. E é bem verdade que diante disso, Jesus também vai assegurar que o apóstolo Paulo, ele padeceria muito por assim se vocacionar, por assim servir a Deus. E é bem verdade, amados, né, que esse contexto, ele tipifica muito, né? Eu costumo dizer, bispo, que as verdades, né, as verdades que ora foram nos antecedidas, elas remetem muito para as nossas vidas, seja conjugal, ministerial e etc. Elas remetem muito para as nossas vidas. E do apóstolo Paulo, é bem verdade que não é diferente, porque nós vamos ver quão árdua foi a vida do apóstolo Paulo, né, ao assumir ali, ao se desprender daquilo que outrora Jesus já havia dito aos discípulos, e entender aquela grande comissão e levar o evangelho adiante. E aí é bem verdade que nós vamos compreender que o apóstolo Paulo vai sim estar num período de preparação, se assim podemos dizer, nessa noite, e ele vai iniciar, né, a sua trajetória no evangelho. E nós vamos ver o apóstolo Paulo levando o evangelho, prosseguindo para com o evangelho diante de algumas cidades. É bem verdade que entre as tais, o apóstolo Paulo foi um homem que foi sensível para com a voz do Espírito Santo, porque nós entendemos que em um determinado momento ele queria, né, ir para uma determinada região, e foi ali impedido pelo Espírito Santo, né, dizendo a ele que ele teria que ir para o outro lado. E é bem verdade, amados, que nós também, diante desses últimos dias, o qual nós temos aí visto tantas coisas, né, como aqui foi antecedido, tanto pelo bispo como pelo jovem, né, acontecimentos que tem muito entristecido, né, o verdadeiro evangelho genuíno. Agora, é bem verdade que diante desse cenário, é tão bom, amados, quando nós estamos verdadeiramente conectados, né, ligados com o céu, para com o Espírito Santo. Por quê? Porque aí nós somos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque não existe outra voz, amados, que te conduz a não ser aquela que te chamou. Se você, amados, tem dúvida, amados, desça um pouco mais, busque um pouco mais, ore um pouco mais, examine as Escrituras um pouco mais, porque certamente essa voz, ela tem que ser real. É ela que certamente irá te conduzir até aquele grande dia. E diante disso, então, nós vamos ver o apóstolo Paulo sendo aquele homem sensível ao escutar a voz do Espírito Santo, e também ali aquela voz que clamava pedindo ajuda e desce a Macedônia. E nós também estamos imergidos assim nesse contexto. Qual contexto? De um mundo que clama aí fora por ajuda, e muitas das vezes nós nos encontramos de braço cruzado
e esperando que o outro faça. Mas nessa noite eu vim aqui para te dizer algo. Temos que sair de sermos coadjuvantes e assumirmos o papel, o personagem principal. Vivemos uma geração, bispo, aonde estamos muito, mal acostumados a querermos sempre ser coadjuvantes, a sempre queremos nos esconder, empurrar para o outro. Mas tem outro que faz, deixa ele, que é o missionário, que é etc, etc. O Senhor nunca precisou vocacionar ninguém, porque quando a Bíblia fala de cargo, ela fala sempre de cooperador. E cooperador, no século 21 é um cargo, um cargo de menor, um cargo de início. Mas vem aqui, como o Senhor tem me permitido ir em alguns ministérios, eu tenho dito isso. É tempo de nós assumirmos o papel de sermos protagonista mesmo do Evangelho. E deixarmos um pouco de ser coadjuvantes. Levantarmos verdadeiramente esta bandeira. Apregoarmos verdadeiramente este Evangelho. E povoarmos o reino do céu. E o apóstolo Paulo tinha, esta chama, esta vocação que ardia para com a mente, para o coração dele. E ele foi esse homem desbravador, ele foi esse homem que iniciou ali as viagens, essas tais, como missionária, viagens missionárias. E é bem verdade que depois de decorrer algumas províncias ali da Galácia, Macedônia e Acácia, ele vai ali, se dedicar à sua terceira viagem missionária. Essa tinha como destino a Ásia Menor. Essa tinha como a capital Éfeso. Uma cidade, bem popular, uma cidade que existia um templo pagão, esse tal de Diana, uma das 7, ali maravilhas do mundo antigo. E é bem verdade, amados, que ao eu, diante desse final de tarde, eu pude observar algo, ao entender que desde o princípio, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo nesse tempo oportuno, o qual nós vivemos, o qual é aquele que nos rege, é o que opera, é o que efetua, é Ele que faz a obra em nosso meio. Nós vamos ver que esses tais, eles tinham características, eles tinham algo em comum entre essa trindade. Qual era esse algo em comum? É que eles sempre se agradavam de um povo que se movimenta, de um povo que não fica parado, mas de um povo que se movimenta. É claro que cada um no seu contexto, amados? Claro que lá é diferente. Outrora eram as guerras que tinham das terras. Enfim, depois no tempo de Jesus, nós vamos ver ali também aquele contexto da religiosidade, e ali Jesus, apontando ali o pecado, e ali Jesus confrontando ali aqueles, religiosos. E nesse tempo, o qual remete às nossas vidas, nós temos o quê? Nós temos, o mundo espiritual, porque esse tal é o qual o apóstolo Paulo também vai relatar aqui nessa carta, que é extraordinária aos Efésios, relatando que a nossa luta, ela não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades. E bem diante disso, o apóstolo Paulo nos remete a nos revestirmos, dessas armaduras, capacete, coroaça, cinto, sandália do Evangelho, escudo e a espada, o qual é a palavra de Deus. Mas é bem verdade que nós temos algo a fazer, a buscar, a se comprometer cada dia mais, para que essas armaduras possam ser afixadas cada dia mais. Eu trabalhei de vigilante, amados. Não vim aqui contar história, mas só que entenda algo.
Se o colete, você deixar ele frouxo, se a bala pegar, é fatal em você. Por isso que nós, na noite de hoje, temos que estar, amados, cada vez mais afixados, cada vez o capacete mais justo, cada vez o colete mais apertado, cada vez o sapato mais calçado. Por quê? Porque quando vir, amados, essas flechas, essas maquinações, essas astúcias do inimigo, nós possamos suportar. Agora, se você deixa de qualquer jeito, de qualquer jeito, é tudo corrida, amados, tome cuidado, porque essa flecha, ela pode te acertar. Eu fiz essa analogia aqui, porque isso era uma coisa que era muito dita ali pelos instrutores. Prende o colete, firma o colete, amarra o coturno, e assim sucessivamente. Então o Espírito Santo está nos trazendo alguns pontos, amados, que são essenciais aqui. Diante disso, o apóstolo Paulo vai permanecer ali naquela cidade durante aproximadamente 3 anos. Porém, é bem verdade que a Bíblia vai nos relatar, a partir do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, que ao apóstolo Paulo apregoar o evangelho ali, aquela cidade ela é impactada pelo evangelho de Cristo. A Bíblia vai dizer que aqueles mágicos que ali faziam aquelas magias, eles se converteram ao cristianismo, e ali eles lançavam os livros. Eles iam na praça da cidade, se reuniam ali e queimavam ali os livros. E esses livros o apóstolo Paulo nos diz que custavam cerca de 50.000 denários, algo bem excedido ao valor daquela época. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho, amados, ele não só nos remete ao arrependimento, mas também a gerarmos frutos dignos de arrependimento. Porque não somos perfeitos, longe de nós sermos. Mas uma coisa, bispo, nesses anos eu tenho muito tido comigo esta frase: o que? Sermos perfeitos é impossível, porque só aquele tal que nem pensamento, qual diz o autor aos Hebreus, foi. Mas uma coisa eu tenho que frisar aqui: mas e nos aproximarmos dessa perfeição? Isso é possível. Isso é possível, nos aproximarmos cada dia mais de sermos verdadeiramente aquilo o qual outrora foi estabelecido em Atos 11, aqueles primeiros mártires ali, se nós podemos assim conjecturar, onde eles foram chamados de cristãos, e cristão remete a pequenos cristos, e pequenos cristos remete a nós sermos semelhante a ele na fala, na ida, na vida, na conduta, no posicionamento, e não nos omitirmos e só queremos coisas tais e sermos separadores. Pelo contrário, essa palavra remete a nós sermos completos, a nós termos essa convicção de dia após dia nos aproximarmos dela. E aí é bem verdade que diante disso, após ali esse cenário, né, assim daqueles homens serem convertidos, isso, a igreja então ela crescia, né? No capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, ali mais precisamente no versículo 20, o apóstolo Lucas, que escreveu o tal livro de Atos, vai dizer que a palavra do Senhor ela crescia e ela prevalecia. E é tão lindo isso, amados, é extraordinário isso, porque essa é a vontade de Deus para com as nossas vidas. Não só que nós crescemos, mas que nós também prevalecemos. E quando você prevalece, você permanece debaixo da vontade e da obediência de Deus. E aí então nós compreendemos que ali naquele contexto daquela
Ásia Menor existiam ali algumas províncias, essas tais, as igrejas, né, de Esmirna, como nós encontramos ali no livro de Apocalipse, Pérgamo, Tiatira, e a palavra de Deus, ela crescia sobre aquele continente ali. E diante desse cenário, nós vamos ver que isso certamente traria tribulações, traria dias difíceis para o apóstolo Paulo, porque é o que eu sempre tenho frisado. É bem verdade que é bom quando nós estamos diante de um tempo de bênção oportuno, mas boa coisa é também, amados, é que nós somos sempre nécios e tardios para entender isso, mas boa coisa é também, amados, quando há os levantes, como é uma palavra dita aí no século 21, quando há os dias difíceis, quando há as lutas, a guerra. Por quê, amados? Porque nós entendemos que nós estamos trilhando o caminho certo. Porque quando nós nos remetemos para o Evangelho, amados, não foi fácil, nem para esse homem, que aqui nesse contexto, ali quando ele se encontrava, né, na sua terceira viagem missionária, era um tempo no qual ele teria que retornar para Jerusalém, para levar ali uma oferta aos pobres da Judéia. E ali nós vamos ver aquele contexto, aquele cenário, e ali ele se reunindo ali, né, em um determinado local para com os presbíteros de Éfeso. Isso você vai encontrar tudo ali no livro de Atos, e a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo havia sido mais uma vez direcionado, mas o Espírito Santo havia dito a ele que ele passaria por tribulações e por cadeias, e isso certamente ocorreu, porque ao chegar em Jerusalém, o apóstolo Paulo é preso. O apóstolo Paulo é preso em Jerusalém. Ali acontece todo um concílio, porque nós temos que resumir aqui, né? Porque há todo um concílio ali. Então o apóstolo Paulo, ele é transferido para Cesareia Marítima, e ali então, naquele contexto, onde ele vai passar aproximadamente 2 anos, ele vai se encontrar naquela condição. Então de lá, o apóstolo Paulo, então, ele vai escrever essa carta, né, aos Efésios, entre outras cartas tidas essa como cartas prisionais. E diante disso, então, nós estamos diante dessa carta, que é uma carta peculiar, né, é uma carta ao qual ela é extraordinária, ela vai nos remeter a muitos pontos, né? Vai nos dar muita guarida na obra de Jesus, o qual dera continuação para com o Espírito Santo, e assim tem nos permanecido sobre as nossas vidas. E ao chegar, amados, né, nesse contexto, o qual o apóstolo Paulo vai fazer esta segunda oração, né? Porque as Bíblias, algumas têm as epígrafes. Se você for olhar no capítulo 1, Paulo, ele também faz uma oração. Esta é a segunda oração, né, o qual o apóstolo Paulo ele faz. E ele vai dizer, e aí a epígrafe vai dizer, né, Paulo ora novamente. E aí então ele vai dizer, né, que por esta razão, né, ou em outras traduções também aí, por esta causa, eu me ponho de joelho diante do Pai. Agora, eu fiquei me perguntando, amados, ali em espírito para com Deus, o que de fato era esta causa ao qual o apóstolo Paulo se colocava de joelho, mãe. E o Espírito Santo disse para mim que era até aquele momento. Era até aquele momento o qual ele vinha ali se recordando de toda uma obra para
qual Deus havia, uma missão para a qual Deus havia entregado sobre as mãos dele, e ele estava executando ela, né, com muito amor, em meio às lágrimas, mas sendo fiel. Então eu me remeti ao capítulo 1, e eu pude ver que o apóstolo Paulo vai dizer que Deus havia traçado um plano eterno, né, para a nossa salvação. E é tão lindo isso, né? E que diante disso, amados, né, diante desse plano de salvação, nos incumbe, como assim também o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós temos essa necessidade de sermos dia após dia santos e irrepreensíveis. Mas entenda algo nessa noite, amados: não confunda ser santo com perfeição. A palavra santa, ela vai nos remeter a sermos separados. A palavra santo significa separado para algo. Então, diante desse plano tão lindo de salvação que Deus havia outorgado ao apóstolo Paulo e a todos aqueles o qual criam que Jesus era o próprio Deus, ou aquele qual se entregou sobre aquela cruz para nos dar vida, então se tinha essa condição de ser filhos adotivos, como a carta aos Efésios, eu creio que você tem lido ela, já releu pelo menos aí umas 5, 6 vezes, porque nós já estamos na 8ª vez. Então nós temos que ler e reler e ler e reler, porque isso certamente vai te dando cada vez mais sabedoria. Porque Jesus disse que a necessidade em João 5,39 de examinarmos as Escrituras, porque cuidaríamos de ter nela a vida eterna, e elas testificam dele. Então, leia mais. Já leio, pastor, leia mais. Lê mais. Já leio uma vez por dia, lê 2. Já leio 2, lê 3. E assim sucessivamente. Então nós vamos ver que diante desse contexto é tão lindo, e se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 4 aí, que vai dizer que Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Isso é tão lindo, né? E sabermos que existe um povo, e eu estou diante dele, o povo que tem em meio às guerras, em meio às lutas, em meio às lágrimas, mas tem permanecido, tem se esforçado, tem vencido um dia difícil, como para grande parte, mas tem adentrado mais uma vez por essas portas, glorificado e declarado e pedido para com o Espírito Santo renove, e Ele certamente renova as nossas forças no dia de hoje, porque Ele disse em João, em Mateus 11:28, né? Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então receba alívio nessa noite, receba o renovo do Senhor nessa noite, para que você possa continuar trilhando. E no caminho, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo também vai nos remeter a que nós estávamos mortos, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, capítulo 2, verso 4, por causa do grande amor que nos amou, esse tal expressado a Ele enviar teu Filho, João 3,16, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, olha só que lindo, e com Ele, e assim nos fez assentar em regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, diante desse contexto, eu pude compreender nessa tarde de hoje, amados, que a causa ao qual o apóstolo Paulo, ele se lançava mais uma vez aos pés do Senhor,
era porque até ali, amados, né, o Senhor tinha sido com ele. Isso nos remete a um contexto, né, do Antigo Testamento, onde ali, né, o povo perecia durante muitos anos, né, na mão dos inimigos, né, e ali Samuel, então, né, quem não se lembra aquele texto tão lindo, pega aquela pedra e coloca entre Mispe e Sem, diz, né, até aqui o Senhor nos ajudou. Então eu pude observar, amados, esse contexto do apóstolo Paulo, ele sendo grato, porque você tem que entender o seguinte: o apóstolo Paulo aqui, amados, ele se encontrava preso. Ele se encontrava preso, amados. E isso, né, é algo, né, porque eu trouxe o contexto aqui da ocasião qual o apóstolo Paulo fundou a igreja de Éfeso. Após ali a percorrer as igrejas da Galácia, as províncias da Galácia, ele chega a esse momento, o qual é Éfeso, né? O qual ali é na Ásia Menor, e ali ele funda a igreja, passa 3 anos, mas ele tinha que continuar. Mas porém, na ocasião qual ele escreve essa carta, ele se encontra preso. Agora, o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo, ele vai suplicar, né, por um poder. Qual é esse poder? É um poder interior. Isso eu apanhei muito essa tarde. Eu costumo sempre fazer conjecturar isso para com a igreja ali, o qual nós estamos, né? E eu digo, eu não vou apanhar sozinho. E as lágrimas ali percorreram ainda entre o canto dos meus olhos. E eu fiquei me perguntando, né? Porque assim, o apóstolo Paulo, ele tinha todas as razões, se nós podemos assim compreender o cenário no qual ele se encontrava, ele tinha todas as razões de pedir mudança. Sim ou não? Sim, amados, nas circunstâncias, em relação a ele e em relação aos outros. Mas ele ora pedindo poder interior. Poder interior. A preocupação do apóstolo Paulo, ela não era com as coisas, amados, né, materiais, mas era com as coisas espirituais. E aí vem a palavra, aí vem o confrontamento nessa noite. Com o que você tem se preocupado? Você tem dado mais ênfase às coisas materiais ou às coisas espirituais? Porque nós vemos hoje em dia, bispo, a oração são muito centradas, né, na condição homem, numa busca imediata de prosperidade, de cura, de milagres. Sim ou não? Sim, amados. Isso perpetua já de uns anos para cá. E eu pude observar que elas estão muito longe dessa tal, o qual o apóstolo Paulo orou aqui. E isso me confrontara muito por dentro. Porque boa coisa é, amados, quando a palavra ela te confronta. Porque a palavra, ela te confronta. O que te afronta é o mundo aí fora. E boa coisa é, amados, quando a palavra nos confronta. Porque quando ela nos confronta, amados, é algo extraordinário. E nos remete à necessidade que nós temos de mudança. De sermos diferentes, de sermos melhores dia após dia. Se eu fui bem ontem, se eu fui bom ontem, hoje eu posso ser ótimo e amanhã eu posso ser excelente. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha uma característica, amados. Era uma característica que tem faltado na igreja do século 21. Pega a tua sacola essa noite, pega boi, pega ruim. O apóstolo Paulo, ele tinha algo que era extraordinário. Ele tinha uma insatisfação santa. Sabe o que é isso? Ele não se dava por convencido. Quando você lê a carta aos Filipenses, onde ele vai dizer:
quanto a mim, não que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que é prosseguir. E nós vivemos uma geração onde vivemos o contrário. Acreditamos que por orarmos, por dizimarmos, por subirmos no monte, por descermos uma madrugada, isso já nos dá alguma condição de sermos a mais que outro. Mas o apóstolo Paulo, ele me ensina algo, que para termos o avanço espiritual, é necessário nós termos essa insatisfação santa. Ele certamente dizia, ainda não estou pronto, ainda me falta, ainda me falta. O homem escrevendo quase que a metade do Novo Testamento, mas ele dizia, ainda não, eu tenho que fazer mais, eu tenho que me entregar mais, eu tenho que buscar mais. Então nós vamos ver, amados, a oração de Paulo, ela não era apenas espiritual. Igreja, chamados para servir, mas ela era específica. Outra coisa que acontece com nós no século 21, eu vou orar por tudo e por todos, está certo, pastor? Amados, nós temos que dar nomes, nós temos que ter prioridade. Por isso que eu ainda não fiz assim, diz o Senhor nessa noite. Tu tem dado prioridade? Ou tu tem dito, abençoa tudo e todos, pai, eu quero tudo e todos? Eu não vejo isso nas Escrituras, mas eu vejo homens de Deus, assim como eu vou fazer aqui rapidamente, porque nós temos que entender algo. Existem 3 tipos de oração. Existe a oração que é o diálogo para com Deus. Existe a oração que é o clamor. E existe a oração que é a intercessão. E nós certamente, exercendo esses 3 tipos, amados, certamente as coisas vão melhorar um pouquinho a mais. Não vou dizer que nós alcançaremos tudo, mas nós vamos dar um passinho a mais. Nós vamos dar mais uma caminhadinha. Porque quando nós olhamos a oração, amados, a oração é algo de maior poder para que Deus deixou para com a igreja, se assim podemos mencionar. Quando nós olhamos antes de tudo, bispo, nós vamos ver Abraão, ali naquele contexto em Gênesis 20, intercedendo para com se encontrasse um justo naquela cidade. Quem não se lembra? E se tiver 50? E se tiver 40? Quem não se recorda? Então nós vamos ver Abraão então suplicando misericórdia em favor dos justos que habitavam ali em Sodoma e Gomorra. E aí o Espírito Santo nos pergunta nessa noite: você tem intercedido? Você tem apresentado? Você tem entregado nas mãos do Senhor? Ou você já desfaleceu, já perdeu tudo? Assim também como Isaac, eu peguei aqui os 3 patriarcas. Isaac, ele orava instantaneamente para com a sua esposa Rebeca, porque ela não gerava. E ali foram aproximadamente cerca de 20 anos, mas o Senhor concedeu a petição dele. Diferente do seu pai, ele não foi procurar atalhos. Cuidado com os atalhos, cuidado com os atalhos. Mas ele foi fiel ao Senhor, orou instantaneamente, e o Senhor então deu vitória. Não foi assim? Todos nós conhecemos a história. E também Jacó, um dos seus 2 filhos.
Que aí Deus não deu um, deu dois. Jacó também, naquele contexto, afligido ali por uma ocasião que ocorreu, não vou adentrar aqui nesse ponto. Trocou a primogenitura, preparou lá para o pai, enfim. Só que aí ele teve que partir. E o pai dele disse: ó, é o seguinte, não vai arrumar mulher cananeia. Vai lá para a terra de Betuel, que é o parente da sua mãe. Arruma uma mulher dali, das filhas de Labão, correto? E aí ele foi obediente. E boa coisa é quando você obedece a Deus, mas também a liderança. Os pastores, o qual Deus confiou a sua alma. Porque boa coisa é quando você obedece. Sabe o que acontece? Sua visão abre. Porque a Bíblia vai dizer que Esaú foi lá para Ismael. Foi arrumar uma que não era daquele contexto. Mas porém Jacó não. Jacó falou: eu vou. Ainda que seja difícil, eu vou. E ele foi. E a Bíblia me diz que logo naquela sequência do texto, o que ocorre? Ele tem uma visão de escada. Ele tem uma visão dos anjos subindo e descendo. E aí você fica assim: só mostra pra ele, alabarabassaie. É só ela que vê. Eu vou falar, pastor. É só ela que vê. Mas o Espírito Santo está dizendo assim: seja mais obediente. A obediência, ela gera visão. Sabe o que mais? Ela gera bênção, ela gera promessa, ela gera aliança. É tão linda, é tão linda, é tão linda. Em Gênesis 28, como é lindo, como é extraordinário, amados, esse momento da história, quando Jacó obedece o pai. E aí Deus desce e faz promessa igual ele fez para Abraão: vou crescer, vou fazer de ti uma grande nação, vou te dar as terras. Mas por quê? Porque foi obediente. A obediência, amados, ela gera visão, promessa, aliança, bênção. Mas aí é tão lindo isso, porque ele é grato por aquilo que ele recebeu. Então ele vai e faz um voto para com Deus. O nosso problema, amados, é que nós somos muito ingratos. Não estou falando aqui de monetário, ainda que tenha necessidade, e no nosso ministério também não é diferente. Mas entenda, amados, seja mais grato. Nós temos nos esquecido de alguns princípios que foram fundamentais para aqueles homens que não eram igual nós hoje em dia, que é culto de quarta, sexta, domingo, sábado, tem culto das mulheres, sobe monte, desce. Lá era esporádico, aparecia só uma vez, falava: ó, é assim. Não tinha esse negócio de hoje é assim, aí vem aqui, faz. Era esporádico, aparecia uma vez, depois demorava tempos. Não era coisa, não. Falou lá atrás, depois passou 7, 14, 20 anos, volta. Era assim, amados. Não era igual nós temos esse privilégio de termos a palavra, de termos os dias de culto, de termos os nossos devocionais, etc, etc. Mas pelo contrário, eles recebiam aquilo e criam, e praticavam e exerciam. É algo que o Espírito Santo tem ardido muito ao meu coração. É as Escrituras. E é bem verdade que nós estamos diante dos últimos dias da igreja. E a carta aos Hebreus, no capítulo 2, ela vai dizer o seguinte: convém-nos a nós agora, nesses últimos tempos, estarmos mais atentos
mais diligentes em tudo aquilo qual nós temos ouvido, para que o quê? Para que em tempo algum nós possamos nos desviar. Não, mas eu venho, pastor, estou atento, eu estou marcando aqui na Bíblia. Então, faça mais, permaneça mais, para que nós nunca venhamos a nos desviar. É os últimos dias, amados. É os últimos dias, é os últimos minutos da igreja. Então, diante desse contexto, eu fiz essa analogia, amados. E eu poderia mencionar aqui outras tais. Mas essa, ela nos arremeteu a esses 3 princípios da oração, que é o clamor, a intercessão e a gratidão. Ele foi grato. E ele disse: se o Senhor for comigo e me der, né, de comer, de vestir, então certamente de todas aquilo que ele não tinha nada, amados. Ele saiu com a mão na frente e outra atrás. Ali ele faz ali, né, pega ali a pedra de travesseiro, enfim. Depois ele vai, derrama, dá o nome de Betel, casa de Deus. Mas ele fala: se o Senhor for comigo em tudo, então eu te devolverei o dízimo. Mas por que o Espírito Santo me levou nessa condição? Porque nós estamos diante desse texto. Nós estamos diante desse propósito aqui, o qual foi estabelecido pela liderança. Por esta causa, você vê que ele não usa o termo no plural, ele usa o termo, né, no que? No singular. Por quê? Justamente porque nós temos que priorizar algumas coisas, algumas áreas da nossa vida. Então o Espírito Santo está nos dizendo assim: é tempo de nós priorizarmos, darmos nome a quem é de direito. E as outras coisas, pastor? Não, primeiramente a prioridade. Qual é a tua prioridade? É a que Josué tinha no capítulo 24, verso 15, de ele e a casa dele servir ao Senhor. Então ele tinha que fazer, ele tinha que ser aquela coluna, ele tinha que ser aquele pilar, ele tinha que ser aquele homem, aquela mulher que assumisse o papel principal. Vai falar isso de novo, pastor? Vou. Deixe de ser coadjuvante. Ah, não tenho cargo. Como eu já disse, não é necessário. O cargo só vai aumentar mais a sua responsabilidade. O cargo só vai piorar mais. Na condição de você ter que fazer a vontade de Deus e realizar a obra. Lembra o que Jesus disse para a mulher samaritana, entre aquele contexto tão lindo? Jesus remeteu a 2 pontos que Deus havia confiado a ele. Um era fazer a vontade de Deus, o outro, realizar a obra. Jesus era este homem de oração. Ele sendo o próprio Deus, como diz em Filipenses 2, a partir do versículo ali 4 e 5 para frente. Não usou por usurpação ser igual, mas se esvaziou de si mesmo, né? Tomando a condição de homem, de servo. Mas o que nos remete a isso? É que ele também, em algumas ocasiões, entre muitas, ele se retirava para quê? Para orar. E ele orava, subia ao monte, orava. E isso, como eu trouxe desde o princípio, não foi algo estabelecido, mas foi algo que foi inspirado por Deus para com Moisés, e ele escreveu lá. Abraão orou, Isaac orou, Jacó orou, foi grato. Mas vivemos a geração instantânea, e para Deus nunca foi assim, ainda que Ele tenha poder para fazer. Mas Ele requer de nós sejamos um pouco
mais dedicado, que nós sejamos um pouco mais compromissados, porque aí certamente aquelas bênçãos outrora que foram liberadas lá no Monte Geazim, certamente elas nos alcançarão. As bênçãos nunca nós precisamos correr atrás dela, pelo contrário, ela repousa sobre nós. Mas que nessa noite você possa sair daqui diante desse oitavo elo, entendendo, amados, a condição o qual o apóstolo Paulo nos relatou aqui. E eu creio assim, bispo, que a nossa oração também ela tem que estar condicionada a isso, a essa insatisfação. Porque senão, amados, não gera. É bem verdade que eu poderia aqui dizer, como no caso de Jó, quando ali ele orou pelos seus amigos, foi bênção. Ana, naquele contexto adverso, quanto tempo não subia ali, ano após ano ela subia lá para Siló, não era assim? Tinha um sacrifício de subir, mas aí uma hora o Senhor concedeu a ela a bênção, e ela ali teve aquele momento ali em Ramá, não é assim? E ali ela gerou o filho. Mas por quê? Porque foi insistente, se levantou. Titubearam dela, tá bêbada, e agora surtou. Mas depois o próprio sacerdote reconheceu, falou: ó, seja feita conforme a tua vontade. Hoje em dia o povo tem ficado muito disperso nessa condição, porque já está todo dia, já falou isso. Mas entenda algo, amados, entenda algo. Quando eu olho para a Escritura, eu vejo que os sacerdotes, em todo o tempo, amados, o povo ficava naquela ansiedade de esperar o sacerdote para dar a bênção ali, sacerdotal, porque ali selava ali, o povo era perdoado, né? A transgressão do povo era aniquilada na condição de não estar ali cumprindo a lei. Então o Espírito Santo também, amados, nos leva nessa noite de hoje a você dar mais crédito, amados, naquilo que sai da boca do homem de Deus, naquilo que sai da boca do seu líder. Você já pegou assim, falou: vou fazer isso, liberou a palavra, eu vou fazer, quando eu cruzar aqui a porta eu vou fazer, para você ver o que acontece se tu conta o testemunho aqui. Se tu dá crédito, amados, na boca, que o que sai da boca, amados, do seu líder, amados, eu já fiz prova disso, tu pode contar os dias. Conta os dias. Agora se tu ficar aí, ó, esperando, vai só delongar mais. Não que Deus não possa fazer, Ele até faz, mas a delonga, o tempo de espera é maior. Mas que nessa noite, amados, você possa sair daqui, porque assim, igual eu digo, nós também, temos feito, esses elos, essas campanhas, e assim, você vai encaixando, talvez você não vai se recordar o que foi pregado na primeira, na segunda, mas boa coisa é quando você vai pegando aquilo que lhe apraz. Por quê? Porque em um momento oportuno, certamente o Espírito Santo dará a sua memória, e você então executará. Eu vou interceder por essas vidas. Eu vou ser grato pela mulher que Deus me deu, pelo filho, pela mãe, pelo pai que eu tenho. Eu sim, vou me colocar aqui na posição, Senhor, envia uma varoa, envia um varão, os jovens, nessa condição, saiba esperar o tempo de Deus, saiba esperar o tempo de Deus. Há um tempo determinado, amados, mas saiba esperar esse tempo. Entrega, amados, verdadeiramente nas mãos de Deus. Entrega a sua causa, entrega esse algo impossível nas mãos de Deus, mas não deixe de fazer o possível. Vai fazendo o possível, amados. Deus é o Deus do impossível.
Mas nós temos que estarmos ali, ó, na condição de fazermos o possível. Se dedique, amados. Foi uma das condições também que eu pude observar. A dedicação que o apóstolo Paulo fazia. Ele tinha essa insatisfação santa. Diante disso, tinha que gerar nele um algo. E ele dizia, uma coisa eu tenho que fazer. E ele fazia. Fazia o quê? Se lançava sobre os pés do Senhor. Porque não era só a instrução. Ele tinha que dar instrução? Tinha. Mas ele também tinha que orar. Ele também tinha que buscar. E diante disso, foi como foi frisado. A direção. Dar nome. Priorizar. Priorizar. Priorize. Tenho mais alguns minutos aqui ainda. Ele era determinado. Seja determinado. Determinação. Disciplina. Faça um propósito, amados. Eu falo de mim, amados. Comigo só vai se eu fazer um propósito. É 3 vezes por semana? Vou descer 3 vezes. Porque você ficar Aurel, você não faz. Faz ou não faz? Quero ver se... Pode levantar alguém e falar, eu faço. Não faz. Se não for com o propósito de você se colocar ali e falar, eu vou descer. Pode, eu vou. É 3 vezes, é 1 vez, é 2 vezes. Eu vou. Se falar que vai, Aurel, você não vai. Então assim, se determine a exercitar, amados, esse algo tão extraordinário que Deus, assim nós podemos dizer nessa noite, nos deixou, a oração. Tiago diz, né, que a oração de um justo, ela pode muito seus feitos. Ele recorda aquilo que Elias, né, ele remete a Elias, dizendo que era um homem, né, sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou, né, e ali então não choveu, e depois choveu, e assim sucessivamente. A oração de um justo pode muito seus feitos. Jesus outrora naquela parábola, além, quem não se recorda, ao antes ali, ele diz o que? O dever de orar. O dever de orar, Lucas 18. O dever de orar sem nunca desfalecer. Olha que lindo, apóstolo Paulo aos Tessalonicenses: orai sem cessar. E assim sucessivamente. Então, amados, sai daqui nessa noite com essa porção, amados, que lhe apraz aí, com essa insatisfação, com essa